você? Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim falar um pouco sobre como foi a recuperação após os meus partos cesáreas. Esse tema foi sugerido pra mim lá no meu primeiro vídeo, onde eu falo sobre a minha quarta cesariana. Então uma inscrita, Ana, pediu pra eu falar um pouco como é que era, como é que tinha sido as minhas recuperações, e por isso eu vim falar sobre isso hoje com vocês. Mas antes de começar, já deixa aquele like pra mim. Se tá chegando agora, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E vamos começar. Quando eu tive o meu primeiro filho, o Richard, eu tinha muito medo daquele momento depois do parto, onde eu ia ter que levantar pra tomar banho, essas coisas todas. Esse momento aconteceu no parto do Richard, umas 12 horas após o nascimento dele. E apesar de todos os meus medos, foi relativamente tranquilo. Graças a Deus eu não passei mal. Assim, os desconfortos e as dores normais de quem já teve um parto cesariana, né, gente? Não é nada fácil. Mas graças a Deus eu consegui tomar banho, não tive nenhuma queda de pressão, nem nada do gênero. Todo o tempo também, minha mãe e meu marido estavam do meu lado, né, até mesmo antes, pra me ajudar a não ficar levantando a minha cabeça, a não ficar me esforçando. Então eles me ajudaram a dar mamar pro Richard, me alimentaram, tudo. E aí, então a parte de levantar pra tomar banho e tal foi bem tranquila. E o Richard, eu não tomei vários pontos na cesariana dele. Eu tomei o que chamam de ponto cirúrgico, né? A minha cesariana, ela foi tipo colada. Então tinha um ponto no começo e um ponto no final da cicatriz. E o meio era como se ela tivesse sido colada. E também, depois que eu vim pra casa, o meu marido sempre cuidou, limpou direitinho pra mim, né? Eu tomava banho, lavava bem a cicatriz com sabonete, secava com a toalha. Tudo isso, gente, quando se é uma primeira cesárea, dá uma certa agonia, a gente acha que nem, né? Eu sempre fui assim mais gordinha, então eu tinha medo às vezes de levantar a barriga pra limpar direitinho a cicatriz, me dava a sensação de que abria a cicatriz, era uma coisa de louco. Mas as coisas não acontecem assim, né? E aqueles desconfortos básicos de tossir, espirrar e dar risada, que dá a sensação de que tudo que tá dentro da gente tá mexendo. É bem desconfortável, mas 100% suportável. Além disso, uma coisa que eu lembro que foi muito frequente foi dor nas costas. Eu tinha muita dor no local onde eu recebia anestesia. Então naquele local que dava raque, nossa, eu sentia uma dor assim bem desconfortável. Lembro que assim que eu cheguei da maternidade, eu fui tentar dar banho no Richard. Os banhos da maternidade, o primeiro foi a enfermeira que deu, o segundo quem deu foi minha mãe. E aí quando eu cheguei em casa, eu fui tentar dar um banho nele. E aí as minhas costas travaram, eu sentia muita dor. Aí graças a Deus a minha cunhada tava perto, então ela pegou ele pra mim, terminou de dar o banho dele e eu fiquei aí quase um mês sem ninguém deixar eu dar banho no meu filho. Com medo de eu acabar sentindo alguma dor e acabar, né, prejudicando o bebê. Mas fora isso, foi tudo muito bem, com a graça de Deus, na minha primeira cesárea. E acho que o que eu tenho pra destacar da primeira recuperação é isso. Já no meu segundo parto, as coisas não foram assim tão fáceis. Primeiro que me levantaram após o parto apenas 8 horas depois da cirurgia. Eu achei estranho na hora que a enfermeira veio me chamar pra levantar, pra tomar banho e tal, porque do Richard eu tinha ficado 12 horas, né? Mas até então, beleza. Aí eu levantei, fui tomar meu banho, estava sozinha, não tinha nenhum acompanhante comigo, porque era meio de semana, minha mãe estava trabalhando, meu esposo também, ele ficou comigo na hora do parto, depois ele teve que vir pra casa, porque no dia seguinte ele precisava trabalhar, na época ele trabalhava num serviço que ele só recebia o que ele produzia, então a gente não podia se dar o luxo dele ficar lá comigo, e ainda tinha o Richard, né, que tava em casa. Aí a enfermeira, né, me acompanhou até o banheiro e tal, e eu tomei meu banho. Até então, um pouco de dificuldade comum, né, porque é assim que a gente tem uma cesariana, mas eu cometi um erro. E esse erro foi qual? Eu já tinha terminado de me lavar, né, aquela lavada mais superficial, vamos dizer assim, né, um banho profundo que a gente toma no primeiro banho. E aí na hora que eu fui escovar meus dentes, eu escorei a minha cabeça, assim, na parede. E aí eu fiquei assim, escovei o dente. Na hora que eu levantei a cabeça, gente, parecia que o mundo tinha acabado a luz.
escureceu minhas vistas, minha pressão caiu, eu comecei a passar muito mal. E a enfermeira não tinha força pra me segurar. Ainda assim, ela me ajudou, eu não sei até hoje como eu consegui sentar na cadeira de banho, ela conseguiu me colocar na cadeira de banho, me levou pro quarto, me secou bem mais ou menos e tentou me pôr na cama e eu não conseguia levantar, meu corpo parecia que pesava 1 tonelada. E ainda assim eu consegui. Eu lembro de cair assim, ó, bum, na cama do hospital. Eu não simplesmente deitei. Aí ela saiu correndo desesperada, chamou a médica veio, me examinou, me colocaram num soro com alguma medicação e foram embora e eu fiquei lá. Eu sei que isso aconteceu por volta de umas 10, 11 da noite, mais ou menos. Eu fui recuperar bem a minha consciência, o que estava acontecendo ao meu redor, já era 5 da manhã. Aí umas 5 horas da manhã eu acordei e aí eu fui pedir pra ver minha filha, né, que tava na UTI e tudo, e aí eu fui ficar com a minha filha. E logo após o parto, o que aconteceu? Eu fiquei o tempo todo com a minha filha. Então, assim, na UTI não tem um lugar confortável para as mães ficarem. Então eu ficava num banquinho bem desconfortável. Como eu sempre falo, mas é porque é uma coisa relevante na questão da recuperação. O fato de eu ser gordinha prejudica, tá? Então assim, se você ainda não é mamãe, se você pretende engravidar, e se você for uma pessoa mais acima do peso e você pretende ter um parto cesárea, eu te aconselho que perca uns quilinhos, porque eu precisava, porque isso me prejudicou, entendeu? Geralmente conforme a barriga da gente fica em cima da cicatriz, ela abafa, e aí ela não respira o suficiente pra cicatrizar legal. Mas enfim, eu fiquei o tempo todo com a minha filha, né? E aí 1 semana depois eu percebi que os meus pontos estavam inflamados. Eu fui passar com o médico e ele falou que os pontos estavam inflamados, estavam bem vermelhos e que eu precisava de repouso, coisa que eu não tava tendo, porque eu ficava o tempo todo com a neném no hospital. Eu só ia pra casa da minha cunhada, que minha cunhada tava morando numa casa próxima ao hospital, então eu só ia passar a noite e voltava outro dia de manhã. Mas o meu corpo não aguentou, então eu tive que vir pra casa, descansar um pouco. Alguns dias que seguiram a minha filha faleceu. E aí eu comecei a, digamos que, me cuidar. Mas assim, o tempo que eu fiquei no hospital, além de eu ficar sentada, pra ir no banheiro eu precisava descer uma escada, porque no andar que ficava a UTI não tinha banheiro. Então eu precisava subir e descer a escada pra usar o banheiro, porque o elevador não passava no andar que tinha um banheiro. Era uma coisa muito louca, gente. E assim, tudo isso acabou prejudicando a minha recuperação. Eu senti uma dor de cabeça que parecia que a minha cabeça ia explodir, parecia que eu ia enlouquecer. O que eu acredito que é o que se chamam de dieta quebrada, né? Assim, gente, se eu tinha juízo naquela época, ele foi ali, porque mais dieta mais quebrada do que essa não existiu. E eu consegui me recuperar, cuidar de mim depois que o senhor recolheu a minha filha, isso já 12 dias depois do parto. Então, assim, foi uma recuperação um tanto quanto complicada. Quando eu fui tirar os meus pontos, eu tive que ficar mais tempo com eles para que eles pudessem cicatrizar legal. E aí, quando chegou a hora de tirar, o meu corpo tava começando a absorver os pontos. Eu lembro que o enfermeiro do posto que tirou meu ponto, em alguns pontos, ele teve que passar uma pomada anestésica, porque podia ser que cortasse um pouco da minha pele e tudo, mas no fim das contas, deu tudo certo, né, com relação à minha recuperação. A cicatriz fechou, tudo direitinho, e as dores de cabeça com o tempo também melhoraram e ficou tudo relativamente bem. Aí veio a terceira cesárea. Na terceira cesárea, gente, eu já tava pensando, suave, né? Já tô acostumada, já sei como é que é. Não, Dudu, sabe de nada, inocente. Ganhei Rafael. No parto do Rafael, só olhar aqui um minutinho na minha cola. Ai, quer ver que eu não anotei? Espera um pouquinho, gente, só um instante. Não tô achando, acho que eu não anotei, mas se eu não me engano, no parto do Rafael me levantaram umas 10 horas após o parto. Coisa que eu acho interessante, quando eu ganhei o Richard, que eu fiquei 12 horas para levantar, eu pensei que 12 horas fosse um horário padrão. Que todo hospital levantava uma mulher depois de uma cesárea com 12 horas. E aí depois, quando eu tava na minha terceira cesárea, que eu percebi que isso não tem nada a ver. Do Rafael eu levantei com 10 horas. E, gente, foi muito difícil. Cara, eu lembro que eu não conseguia ficar reta, sabe? Eu ficava corcunda, assim. A sensação que eu tinha é que se eu ficasse com o meu corpo reto, a cicatriz ia abrir, ia cair tudo pro chão.
eu olhava assim, minha mãe falava, vamos filha, né? Nessa vez minha mãe tava comigo, o Rafael nasceu no final de semana, né? Assim, em pleno domingo. Ele falou, não, vamos, tá, não sei o que, eu te ajudo. Não, minto, o Rafael nasceu na sexta-feira, quem nasceu no domingo foi o Richard. Mas enfim, então minha mãe me ajudou, tal, eu consegui. Mas gente, foi tenso. Aí eu fui andando, parecendo uma veinha pro banheiro, tomei banho. Aí minha mãe me ajudou a me secar, voltei pra cama. Eu não conseguia me mexer. A sensação que eu tinha que só não doía os cabelos, porque não tem como doer, porque de resto, tava me doendo até a alma. Eu lembro que eu não conseguia, eu queria me mexer assim na cama, e eu não conseguia, eu não aguentava. Graças a Deus, minha mãe dessa vez podia ficar comigo, né, que da Kimberly ela não pôde por causa do trabalho, do Rafael ela pôde, porque eu não sei o que eu seria de mim. Assim, da minha mãe e meu marido também, que sempre me ajudou, né, eles revezam os cuidados da minha pessoa, geralmente, quando eu tô internada. Mas, gente, foi muito difícil. Ainda assim, eu não deixei o meu corpo vencer. Por mais que eu tava com bastante dor, no segundo dia, né, após o parto, eu lembro que eu levantava, eu andei um pouquinho no hospital, sentava na salinha de TV, tudo. E fui tentando, né? E foi assim, eu acho que o pós-parto que eu mais senti dor foi o do Rafa. O médico acreditava que eu sentia tanta dor por já ser o meu terceiro parto cesárea. E, gente, eu nunca vi tanta gente tentando botar medo numa pessoa como tentaram me botar medo no meu terceira cesárea. Não que chega, mãezinha, todos os médicos que entravam na sala falavam. Chega, né, mãe? Nossa, 3 cesáreas, já tá bom, né? Por que você já não operou? Por que isso? Por que aquilo? E não só os médicos, a família, os amigos, todo mundo falava na minha cabeça. Só que eu ainda queria minha menina. Eu sabia que Deus ia realizar esse sonho. E foi por isso que eu não operei, que eu não desisti no parto do Rafael, no caso. E uma coisa que eu gostaria de falar agora é com você, minha amiga. Que é mãe, que é vó, que é tia, que é amiga de uma mãezinha que tem 1, 2 ou 3 cesáreas, como é o meu caso. Não seja jamais aquela pessoa desagradável que vira e fala: ah, você tá enchendo a casa porque você não sente dor. Porque se você tivesse um filho de parto normal, você não ia querer ter um monte. Gente, isso é extremamente desagradável e desnecessário. Porque a gente pode talvez não sentir a mesma dor com uma pessoa que teve parto normal. Mas se falar que quem tem cesariana não tem dor, é brincadeira. Agora, nenhum parto, nenhum pós-parto, quer dizer, me assustou mais do que o pós-parto da Isabel. Assim que ela nasceu, ficou tudo bem, né? Como eu já tinha comentado no meu relato de parto. Se você ainda não viu o meu relato da minha quarta cesariana, vai estar aqui no card, é só você clicar pra poder ir lá ver, beleza? Voltando. Então tava tudo bem, eu vim pra casa, tive alta, cheguei em casa, tudo normal. Quando foi, eu cheguei em casa do hospital numa quinta-feira. Quando foi no domingo, eu recebi muitas visitas. Eu sou uma pessoa que eu amo receber visita no pós-parto. Eu sei que tem muita gente que não gosta por causa dos palpites, por causa disso, por causa daquilo, enfim. Se a sua amiga, sua filha, sua nora, sua, né, a sobrinha não gostar, respeita, é um direito da pessoa. Mas eu adoro. Eu acho assim, que quando as pessoas vêm ver eu e vêm ver o meu bebê que acabou de nascer, eu me sinto amada, eu me sinto querida, eu sinto que meu bebê é querido por essas pessoas que eu amo. E no domingo, após o nascimento da minha filha, eu recebi muitas visitas. Consequentemente, eu fiquei muito tempo sentada aqui na sala. Mas até então, normal, da Kimberly eu fiquei praticamente o tempo todo sentada. Deu uma inflamadinha nos pontos, mas eu pensei, ué, é um dia, não é 7, 8, 12 dias, como foi no caso da Kimberly. Beleza, só que no fim do dia, na hora que eu fui tomar banho, eu tive uma surpresa bem desagradável. No momento que eu fui lavar a minha cicatriz, eu senti que estava aberto. Falei, putz, estourou alguns pontos. Terminei de tomar meu banho, dei uma olhada no espelho, realmente o meio da minha cicatriz estava aberto. Da Isabel eu tomei também, então, vamos lá. Da Kimberly eu falei que eu tomei 16 pontos, do Richard foi o cirúrgico, do Rafael acho que eu não falei, do Rafael eu tomei 14 pontos, que cicatrizaram todos muito bem, tirei com 10 dias, foi tranquilo. Da Isabel, ninguém me falou quantos pontos eu tomei, eu achei estranho. E aí quando eu percebi que o meio da cicatriz estava aberto, eu percebi que os pontos estavam estranhos, mas, né, beleza.
Aí eu falei pro meu marido, eu falei, amor, eu acho que abriu os pontos, tal, dá uma olhada aí. Aí ele olhou e falou, realmente abriu. Abriu aproximadamente uns 3 pontos bem no meio da cicatriz. E aí eu fui tratando em casa. Por quê? Eu tive medo de ir no hospital. Ai, gente, eu tinha pavor de ter que ir no hospital. Eu pensei, eles vão me internar, eu não vou poder ficar com a minha filha. E a minha amamentação. Quem já viu meu vídeo de amamentação sabe quanto isso era importante pra mim. Se você não viu, vai lá ver. E assim, eu tinha muito medo de ir pro hospital e acabarem me internando. Então eu não fui. Eu não fui pro hospital, eu fiquei tomando remédio em casa. Uma das minhas tias me indicou um método natural, né, uma planta pra eu poder, pra me ajudar na cicatrização, tudo. Eu usei, graças a Deus melhorou. E aí, quando eu pensei que estava tudo bem, mais uma surpresa desagradável. O meu sangramento tava tudo dentro do normal, até o dia que eu fui tirar meus pontos. No dia que eu cheguei no posto de saúde pra tirar os pontos, eu tava na recepção, falando com as meninas, de repente, eu senti uma coisa muito estranha mesmo. E aí eu olhei pro meu marido e falei, tem alguma coisa errada. E fui no banheiro. Gente, quando eu cheguei no banheiro, era assustador. Era como se eu estivesse tendo uma hemorragia. Eu tive um fluxo de sangue muito forte de uma vez. Eu fiquei em pânico. Eu não sabia o que fazer. Porque eu não queria ir pro hospital. Porque eu não queria ficar longe da minha filha. Coisa que eu não indico pra ninguém, tá, gente? Graças a Deus eu estou bem, estou aqui. Mas eu podia ter morrido. Porque eu não sei o que aconteceu até hoje. Na verdade, eu não sei. Mas assim, foi muito, muito difícil. Eu fiquei... Olha, foi complicadíssimo. Mas enfim. E quando a enfermeira foi tirar os meus pontos, ela falou assim, o que fizeram aqui? Eu falei, como assim o que fizeram? Ela falou que foi como se tivessem começado a costurar de um jeito, no meio do caminho resolveram costurar de outro e ficou uma danura só. Enfim, ela tirou os pontos, ela falou pra eu continuar limpando, fazendo curativos em casa e foi o que eu fiz. Continuei tratando normalmente. Quando a Isabel tava com 12 dias, a gente foi fazer o ensaio newborn dela. Com uma amiga nossa, que é lá de Itaquera. Se vocês querem ver o ensaio newborn e conhecer o trabalho dessa minha amiga, que é a Fabiana, é só ir lá no Instagram. Me segue no Instagram, @JessicaMãe3. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí vocês vão lá ver que fotos lindas que ela fez da minha Bel, gente. E aí vocês também já conhecem o trabalho dela, que é um trabalho maravilhoso. Se você é aqui de São Paulo, vale muito a pena conhecer o trabalho da Fabi. Mas então, fomos lá, né, no estúdio da Fabi, tirar as fotos da Isabel. Estava me sentindo relativamente bem, assim, tava sentindo muita dor, gente. Que nem do Rafael, eu senti muitas dores, tipo, no primeiro, no segundo dia. Da Isabel, eu já tava com 12 dias e eu vivia à base de remédio. Tinha dia que eu não tomava remédio de 8 em 8 horas, eu tomava remédio pra dor de 6 em 6, de 4 em 4 horas, porque senão eu não aguentava de dor. E aí fui lá pro estúdio da Fabi, fazer o newborn da Isabel. E aí quando eu cheguei lá, depois de algumas horas que a gente já tava fazendo o ensaio, eu fui usar o banheiro. E aí eu percebi que tinha uma coisa estranha na minha cicatriz da cesárea. Nasceu como se fosse uma bolha muito esquisita. Parecia uma bolha de carne, uma coisa muito estranha. Tipo assim, como se fosse no começo da cicatriz. Achei estranho, mas não falei nada, não comentei nada, vim embora pra casa. À noite, quando eu fui tomar banho, eu lavei, fiquei olhando aqui, eu achei aquilo muito esquisito. Aí eu apertei, porque, gente, pensa numa pessoa que não pode ver um machucado. Qualquer machucadinho eu cutuco, qualquer bolinha eu espremo. É terrível, é uma mania que infelizmente eu tento e quase não consigo tirar. Mas enfim, aí eu espremi isso, aí começou a sair como se fosse um pus, de repente esse negócio estourou e começou a sangrar. Cara, sangrou muito. Tipo, eu acho que eu fiquei sangrando uns 2, 3 minutos ou mais. Chegou uma hora que eu falei, mano, eu vou ter que ir pro hospital. Eu falei, já era, eu vou ter que chamar o Everett, a gente vai ter que ir pro hospital, porque não para de sangrar. Eu tive que voltar pro banho, isso eu tinha acabado de sair do banho, eu tive que voltar pro banho, mas graças a Deus estancou. Mas, gente, ficou um buraco que cabia, tipo assim, isso aqui do meu dedo lá dentro. E eu continuei tratando com métodos naturais e remédios em casa, gente. Hoje em dia, quando eu paro pra falar isso, como eu tô falando pra vocês, eu fico pensando, miga sua louca, você podia ter morrido. Porque, gente, é sério, é muito complicado. Mas assim, eu tinha muito medo de ficar longe da minha filha e por isso eu não fui. Mas eu devia ter ido. Então assim, se acontecer qualquer coisa do gênero com você, amiga, vai.
vai no hospital, não faz que nem eu não, porque podia ter dado muito ruim. Graças a Deus não deu. Depois de bastante tempo, esse buraco demorou bastante pra fechar, mas a gente foi tratando, foi limpando, foi passando uns remédios em casa. Graças a Deus, cicatrizou, fechou, fiquei bem, estou bem, mas eu nunca tive tanto medo de morrer na minha vida. Mas por que eu tô falando tudo isso, gente? É pra botar medo em vocês que ainda não são mães, que querem ter filhos e querem ter partos cesáreas? Não, eu só tô querendo manifestar o quanto é difícil, gente. Não é fácil, não é brincadeira. E quanto mais cesáreas você tem, mais difícil é. Hoje, graças a Deus, eu tive os meus 4 filhos. Uma das minhas filhas, infelizmente, foi morar no céu. Mas eu tenho a minha pequena, que é uma realização de um sonho pra mim. Mas assim, se tivesse vindo outro menino, eu infelizmente ia ficar sem o meu sonho realizado. Porque depois de 4 cesarianas, eu realmente senti que a minha vida tava correndo risco. E hoje em dia eu falo, eu não quero engravidar mais e eu nem posso, porque sinceramente eu acho que meu corpo não aguentaria mais. Então assim, gente, não é brincadeira. Pensa muito bem, se você tá gravidinha, pesquisa bastante sobre parto normal, porque eu acredito que seja o melhor. Eu pretendo fazer relato dos meus outros partos, até pra vocês entenderem o porquê que eu tenho 4 cesarianas. Se vocês tiverem alguma pergunta, tivesse ficado alguma dúvida, põe aqui nos comentários pra mim que eu vou ter todo o prazer do mundo de responder. Se você tiver ideias de vídeo, também deixa aqui pra mim nos comentários, que nem o vídeo de hoje foi ideia de um de vocês, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo!